Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo ou mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Curioso. Hoje, quando eu entrei e vi o seu Ribeiro, eu fiquei com vergonha. Eu nunca tive vergonha de fazer uma apresentação. Eu acho que é porque eu tenho que falar hoje de coisas que eu aprendi com ele. Isso é uma inversão na ordem natural da vida, mas também faz parte do ciclo da vida. Então, vamos cumprir a missão. Dupla vista. Esse é quase que o fechamento do capítulo Emancipação da Alma, onde Kardec juntou o que ele sabia sobre fenômenos de emancipação da alma, ou seja, onde o espírito estaria envolvido em fenômenos não produzidos apenas pelo ser encarnado, né? E aqui
o interessante é que nesse finalzinho, Kardec junta tudo. Junta tudo. Quando ele fala em dupla vista, tudo que falta, o restante, o que ele não falou, ele junta no dupla vista. O Paulo vai fazer no final uma apresentação que vai além do que está no Livro dos Espíritos, são apenas 8 perguntas, onde se vê outras colocações de Kardec da época e que, sob o conceito de dupla vista, aparecem, a gente entende que está incluído vários outros fenômenos. Na definição dada na Revista Espírita da época, ele diz que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos. Então, para ele, dupla vista ali, ele vai tirar aqui na primeira pergunta o sonho, o sonambulismo, tira o êxtase também, porque ele vai falar que o corpo não estando adormecido, e o resto é dupla vista. Qualquer capacidade para ele aqui de ver, ouvir e sentir, além dos limites físicos, foi, nesta época, inserido no conceito de dupla vista. Porque, nesse momento, o conhecimento do perispírito ainda era muito incipiente. O foco era trazer a vida espiritual, o outro plano, tá? O conhecimento do mundo espiritual. E não estava tão focado ainda nesse tipo de percepção anímica. Ele focou muito na mediúnica também. Mas aqui, nessa revista de 64, o que ele diz? Essa faculdade, muito mais comum do que se pensa, se apresenta com um grau de intensidade e aspectos muito diversos segundo os indivíduos. Nos, ela se manifesta pela percepção permanente ou acidental, mais ou menos límpida, e está abrindo bem o espectro, das coisas distantes. Em outros, pela simples intuição dessas mesmas coisas. Em outros, enfim, pela transmissão do pensamento. Então, até telepatia ele meio que juntou nisto aqui. Telepatia, intuição, percepção, apesar do nome ser dupla vista, que seria a segunda vista, a vista da alma, como aparece no Livro dos Espíritos, é o que o espírito consegue perceber, não apenas ver. Esse conceito é bem amplo, mas vamos confirmar aqui na questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo, que foi estudado no mesmo capítulo? Tudo isso é uma só coisa. Então, ele junta mais ainda. Na verdade, tudo é uma coisa só. Sonho, sonambulismo, dupla vista, e dupla vista já é o resto, né? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. Por isso ele separou aqui de sonho e sonambulismo, mas diz que na essência é a mesma coisa. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então é aquilo, mais do que o que a alma vê, é aquilo que a alma percebe, capta, entende, intui, recebe mentalmente a informação. Qualquer percepção da alma, ele inclui no fenômeno de dupla vista. Mas, passados-se tantos anos, nós hoje temos conhecimento, não só mais detalhado do perispírito, como da sua subdivisão em duplo etérico, corpo astral, mental concreto, mental abstrato, búdico, por aí vai. E conhecemos, na prática, vivenciamos, quem está no meio mediúnico, os fenômenos de desdobramento.
Então, se a dupla vista junta isso tudo, nós podemos, pelo menos, dar uma parada para pensar aí quais são as possibilidades. Então, por exemplo, a consciência do médium se desdobra, sai do corpo e vai até o local, até a pessoa, objeto de interesse. E lá ela toma conhecimento do que ela precisa saber. Esse desdobramento pode ser levando tudo, tudo que não for o físico, etérico, astral, mental concreto, vai tudo junto. A consciência leva tudo. É uma primeira possibilidade. Mas levar o duplo etérico não é bom. Ele é muito pesado. Ele manieta, ele restringe as possibilidades desse desdobramento. Então é mais comum levar o astral e o mental, principalmente se eu estou indo para o plano astral. Se eu for para o plano astral conversar, por exemplo, com um espírito, um umbral lá, para tentar ajudá-lo, é bom que eu tenha o corpo astral para ele poder me ver. Então, levaríamos a consciência arrastando com ela o mental e o astral. Mas também tem a possibilidade de só o mental. Nem o astral vai, se a gente está indo para planos superiores. Então, primeiras possibilidades. Dentro dessas possibilidades, o corpo físico pode estar completamente inconsciente. Ou esse completamente inconsciente, tem aquele, a gente pode lembrar aquele exemplo clássico do fenômeno de bilocação de Santo Antônio, que ele estava fazendo uma pregação, de repente ele para, se imobiliza, congela e se materializa numa cidade distante para fazer uma defesa num tribunal do pai dele. Então, deixou o corpo inconsciente e ele não apenas foi, como se materializou lá, o corpo astral dele se materializou, ele foi visto pelo juiz, por quem estava lá. Isso é quase que o normal. Mas também pode o corpo físico ficar como que se autopsicofonando. O médium pode psicofonar a si mesmo, relatando o que ele está vendo. Eu estou no astral, eu estou vendo isso, aquilo, estou conversando, fulano está nesse estado, etc. Isso aí não é bem a consciência, não. Por isso, foi selecionado esse termo de autopsicofonando. É como se ele estivesse ao longe falando com ele mesmo. É como se ele fosse um outro espírito psicofonando através do seu corpo. Entenderam a diferença? A ideia aqui agora é que ele não está no corpo. Ele está fora do corpo, mas está usando o corpo como um espírito poderia usá-lo para psicofonar. Essas são possibilidades em que a consciência vai captar informação. Mas a segunda possibilidade é a consciência não vai captar informação. E capta de outras maneiras. A consciência do médium permanece no corpo físico e pode captar imagens remotas, informações diversas e até mesmo projeções mentais de outros espíritos. Tem um exemplo aí, acho que no Domínio da Mediunidade, em que o médium capta as imagens que o guia passou para ele de um hospital. Ele não viu o hospital, ele não foi no hospital. Era um projeto do plano espiritual. E ele captou essas imagens e uma outra cena que eu não lembro bem qual era, mas projetadas pelo seu guia que estava ao lado dele. Neste caso, ele não saiu do corpo, mas conseguiu captar tudo isso. Mais à frente, o mundo espiritual vai falar nas leitoras da sorte, das boenadixas, que seriam essas médias videntes, está ali lendo a mão, colocando carta, etc., e está vendo coisas, trazendo informações para o seu consulente. E é claro, já que nós falamos nisso, também, mesmo sem sair do corpo, o médium pode estar vendo as cenas do plano astral no seu entorno. Eu estou vendo o espírito aqui do meu lado, estou vendo um sofredor aqui, etc. Possibilidades.
estão todas inclusas, em princípio, numa definição tão abrangente como a aposta por Kardec em sucessivas explanações sobre o conceito de dupla vista da época. Mas vamos continuar aqui com as questões que faltam. É permanente a segunda vista? A faculdade é. O exercício dela, não. Quer dizer, eu tenho essa faculdade. Minha mediunidade é de dupla vista, segunda vista. Qualquer que seja a sua modalidade, já que agora nós estamos destrinchando ela em modalidades. Agora, embora eu tenha essa faculdade, eu posso exercê-la ou não. E eu posso perder essa capacidade de exercê-la por motivos diversos. Aqui, ele, meio que de forma inesperada, ele joga um pouquinho o assunto para um outro lado. Em mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente. O mundo menos material, nós temos maior liberdade de ação. Nós não, né? Esses encarnados nesses mundos menos materializados. Eles podem se liberar com mais facilidade. E se põe em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Como ele está falando, a pergunta foi, acho que foi sobre a permanência da faculdade, ele está dizendo que em casos de maior elevação, essa faculdade fica permanente, porque tem mais facilidade em função dos laços entre matéria e as outras camadas de acontecer esse desligamento. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E aqui eu vou fazer um reparo. Não se deixe impressionar pelo termo sonâmbulo. Pensem só no lúcido. Que o que ele quer dizer é que não é que nesses planetas a turma vive como um estado sonambúlico. Não. Eles vivem em estado lúcido e de percepção dos outros planos. Essa também é a razão por que esses espíritos se manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Se nós tivermos que nos manifestar fora do corpo, nós teremos mais dificuldade do que esses irmãos de outros orbes menos materializados, onde os laços são mais soltos. E aí eles vão se manifestar sem o corpo material com muito mais facilidade do que nós, que temos corpos grosseiros e, consequentemente, ligações mais fortes. Aí estamos lá, o nosso cordão de prata é um dedo duro mostrando a ligação do nosso corpo, que, aliás, é uma maneira também de se distinguir se a consciência foi ou não foi. Se a consciência foi, um vidente verá o fio, o cordão de prata esticado saindo do meu corpo físico. Se a consciência não foi, não se verá nenhum cordão de prata projetado no corpo físico. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Acontece? Eu me concentro e faço acontecer. A mais das vezes é espontânea. Vamos pensar que a mediunidade estava recém-liberada, né? A mediunidade foi trancada durante aí uns 2000 anos. E aí, recém-liberada, não era ainda assim tão abundante, tão frequente, tão espontâneo. Porém, a vontade também desempenha, com grande frequência, importante papel. Aquela leitora da sorte, a cartomante, ela está ali se concentrando
para tentar captar do plano espiritual informações sobre a consulente, a vontade dela em ação. Toma, para exemplo, aqui ele dá esse exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da buena dicha, ledora de sorte, né? Aqui no Brasil, a gente, sei lá, talvez na época se usasse esse nome. Isso aí eu só vi em Kardec e Ramatiz. Mas são as que a gente chamaria normalmente das ciganas, ou atualmente as cartomantes e outras videntes do tipo. Algumas das quais dispõem dessa faculdade. E verás que com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chama de visão. Hoje a gente chama mais de visão. Hoje a gente chama de evidência. Mas, visão. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, como em princípio a mediunidade é alguma coisa inerente ao desenvolvimento humano, se nós exercitarmos nossos músculos espirituais bastante, nós iremos desenvolvendo isso. A questão é a relação custo-benefício, né? Que se nós não viemos para isso, talvez não valha a pena ficar perdendo tempo em exercitar uma capacidade que não está inserida na nossa programação de vida. Então, digamos que eu tenha vindo com a capacidade de ser médium de psicografia e não de vidência. Eu vou desenvolver a minha psicografia primeiro, pelo menos, porque é ali que está o meu trabalho, é isso que esperam de mim. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Isso é uma questão recorrente em Kardec. A preocupação dele em estabelecer esse mediunidade. Olha, ele nem fala em mediunidade aqui, faculdade, essa faculdade. Mas a preocupação dele é sempre essa. Se a mediunidade é uma coisa orgânica ou apenas espiritual. Se o corpo influencia nisso. E ele sempre defende o conceito de que há um fundo orgânico no exercício da mediunidade, ou seja, o nosso corpo foi preparado para isto, para exercer a mediunidade. E a resposta aqui continua sempre nesse sentido. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. E há organismos que lhes são refratários. Tem gente que não tem jeito. O seu aparato fisiológico não está preparado para esse tipo de manifestação mediúnica e ele pode exercitar à vontade que, se vier, serão resultados pífios. A coisa continua e não para por aqui, mas eu paro, porque agora assume o Paulo. Vai, Paulo. Boa noite a todos. Fala, Hernandes. Cumprimentar o meu mestrezinho aí pela elegância e objetividade que ele apresentou a palestra dele e complementar o que ele falou a respeito de Santo Antônio, que Santo Antônio eu tenho o privilégio de ele ser o meu padrinho. Ele esteve no tribunal... Hernandes, 2. José Antônio. Ele esteve lá no tribunal, Santo Antônio de Pádua, não é? Uhum. Ele se materializou e mais. O pai dele foi acusado de um assassinato que não cometeu. Fala-se que o espírito veio, como não sei se no mesmo corpo, e disse: quem me matou foi fulano, e não esse que está aí. Isso é o que eu aprendi ao longo da vida sobre esse evento aí de Santo Antônio. É isso aí, amigos. Bom, queridos irmãos, queridos amigos, relembrando o Livro dos Espíritos, composto por 4 livros.
E a totalidade das suas perguntas chega a 1029, se eu não me engano. 538 perguntas estão no segundo livro, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, e da relação que esse mundo tem com o mundo daquilo que Kardec chamou, didaticamente, de alma, que é o espírito encarnado. E dos fatores, dos acontecimentos da mediunidade, aqueles que mais impressionam são aqueles ligados a ver, a enxergar uma coisa que outros talvez não enxerguem. Há o nome também dado incorretamente e hoje tratado de uma maneira melhor, a incorporação, que a doutrina espírita chama de psicofonia. Então, quando se fala nesses dois fenômenos, e note que fenômeno não é milagre, não é aberração. Fenômeno é um acontecimento normal da natureza, apenas que não é comum. E isso a gente lembra. Quem não lembra, estamos nos aproximando da Copa do Mundo, Ronaldinho Fenômeno. Por que deram esse nome a ele? Porque ele, nas suas habilidades, ele foi único. Assim é o fenômeno. É uma natureza absolutamente normal, porém, ela não é corrente. Ela é um tanto mais rara. E a pergunta 451 vai continuar o raciocínio da que o Vidal terminou por ler. Por que é a segunda vista? Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança de organização. Que semelhança de organização é essa? Podem ser duas. A espiritualidade pode estar falando aqui das afinidades espirituais, e aí, logicamente, falamos das afinidades dos campos energéticos mais sutis, e podemos aqui também interpretar da questão genética, a herança biológica que vai passando de família a família, e eu já conversei com algumas pessoas que me confirmaram. A pessoa, por exemplo, que é vidente, não fala aqui de dupla vista, e que a mãe era, o tio era, o primo era. Então, ela conta que a família, muitos tinham essa faculdade da vidência. Essa organização se transmite como outras qualidades físicas. A gente para na vírgula para pensar. Pode ser isso ou pode ser aquilo. Mas logo em seguida ele responde. Como se transmite outras qualidades físicas. Temos por qualidade cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, ou seja, o genótipo do corpo e o seu fenótipo, que é a sua aparência, lembrando das aulas de biologia. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação.
Kardec era um educador, que também se transmite de um a outro. Então, convém e é mais adequado se falar de uma educação anímica e de uma educação mediúnica. As casas espíritas, normalmente falam escola de médiuns. E as pessoas erradamente acham que eu vou para a escola de médiuns, eu vou, como aprendo matemática, história, geografia, biologia, eu vou aprender a ser médium. Não. Aquele que é médium ostensivo, porque o livro dos médiuns é claro que todas as criaturas são médiuns, mas alguns podem se perguntar, mas como assim? Eu não sinto nada? Mas existe um termo, mais ou menos médiuns. E esse termo está se referindo a quê? Ao grau de sensibilidade dessa mediunidade, que pode ser alto, pode ser baixo, em uma determinada tarefa. A espiritualidade como que magnetiza o nosso corpo astral, alguns chakras que compõem esse corpo astral, para que seja mais fácil, através desses chakras, se manifestarem determinados tipos de mediunidade. Aí, vamos a 452. É exato que certas circunstâncias desenvolve a segunda vista a moléstia, a doença. E ela faz o quê? Todos nós temos o que se chama de quantum energético. Nós, quando encarnamos, formamos o nosso duplo etérico, a quantidade de energia que vai nos possibilitar uma vida na matéria por um determinado número de anos, que é um cálculo feito, nos fala a obra de André Luiz, lá no Ministério da Reencarnação. Existem espíritos que calculam para fazer determinadas tarefas. Ele precisa de 60, de 70, de 80, de 100. E aí a razão de algumas pessoas, entre aspas, ficarem mais tempo no corpo físico. E a moléstia faz o quê? Ela vai, aos poucos, enfraquecendo os laços que ligam os diversos corpos, campos energéticos, né, que o Vidal já falou anteriormente. A proximidade de um perigo, uma grande comoção, porque aí você está mexendo com o seu campo astral, e aí você pode dar aquela bagunçada energética. Quem já não ouviu a expressão? Parece que eu tomei um soco na boca do estômago. Né? Uma emoção forte, e a descrição dela como uma sensação física, orgânica. Podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem, né, e a gente tem aí alguns exemplos retirados da Revista Espírita, que a gente vai ver justamente algumas histórias dessas. O que der tempo a gente mostra, o que não der tempo a gente posta no grupo para todo mundo ouvir, todo mundo ler. O corpo, às vezes, vem achar-se num estado especial, ou seja, não é normal. Quando os laços, digamos assim, é uma palavra nova, né, que está se usando muito na física quântica, é entrelaçamento energético, eles começam a se afrouxar. Por isso, a figura da morte,
ou da desencarnação conhecida é o quê? Aquela entidade, né, com uma foice na mão, que se incumbe o quê? Essa foice de justamente cortar os laços que nos ligam espírito à matéria. Um estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, esse afrouxamento possibilita essa saída do corpo, esse desdobramento, esse afastamento, mesmo que seja pouco, mesmo que a pessoa, o espírito que ainda está encarnado não consiga ir muito longe, mas ele já consegue visualizar o mundo espiritual que o cerca. Então, se ele tiver uma boa ambiência, ele vai ver o quê? Aquilo, se ele foi da Igreja Católica, ele vai ver anjos, ele vai ver Maria, né? Se ele não tiver uma boa ambiência, ele vai ver as imagens que ele acha que são correspondentes a de espíritos ainda em estado baixo de evolução. E isso, ele, especificamente, não pode ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Então, quando você é mexido em um dos seus campos energéticos, que é o campo astral, que é onde se manifestam as emoções, você meio que mexe com a estrutura de todo o agregado de campos e corpos. E aí você possibilita também esse desdobramento e essa visão do plano espiritual que cerca esse espírito. Todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, né, aqui interpretemos como as leis de Deus, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. É a própria lei da conservação da matéria. Perante um perigo, nós vamos procurar um local ou uma situação de forma a manter-nos vivos. Isso faz parte dos nossos instintos primeiros. Todas as seitas e partidos, aqui englobando todas as crenças religiosas, todas as filosofias, né, perseguidos, oferecem múltiplos exemplos desse fato. Vamos seguir, Vidal? Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Tem gente que vê determinadas coisas e não tem a menor ideia do porquê, do como, de como acontece. Simplesmente vem. Uma vez eu conversei com duas senhoras católicas e uma delas, na conversa, narrou que ela via, mas que ela não queria ver. E rezava todo dia para que aquelas visões acabassem. E aí a gente viu, Vidal nos falou, que isso pode ser um treino, também pode ser o exercício da vontade da pessoa, que influencia muito nisso. Em algumas pessoas pode até funcionar, mas em outras, não. Se você é vidente, ou se você tem capacidade de
desse desdobramento em corpo mental, ou dessa visão telescópica à distância, que vem em forma de pensamentos, que vem em forma de imagens, elas não vão cessar, porque elas são inerentes à situação de espíritos encarnados que todos nós somos. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Por exemplo, vamos supor que o Vidal ele tenha dupla vista. E aí ele pergunta para mim, mas, Paulo, como é que você não está vendo? Está tão claro aqui. Eu te vi lá. E nós não vemos, porque nós não temos essa capacidade, né, de soltar os laços como outras pessoas têm. E fechando aqui as perguntas, para a gente ir aos exemplos. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia. Essa palavra aqui está muito ligada às questões que o Vidal falou no início, da inspiração, da intuição. As perspicácias de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de ordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras. Há pessoas que têm uma visão mais global. Há pessoas que têm um entendimento, parece que mais rápido, de certas coisas. E a resposta é sempre a alma, aí espírito encarnado, Allan Kardec convencionou chamar de alma, a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, se eu tenho um vidro sujo, ele é transparente, mas ele está sujo. Eu consigo, através dele, visualizar alguma coisa, mas não consigo ver os detalhes. Não consigo ver a totalidade da situação. É uma imagem meio que embaçada. Agora, a alma que se irradia com facilidade, que se desdobra com facilidade, é como se ela estivesse vendo pela mesma janela, só que límpida, clara, transparente, translúcida, e enxergando, absolutamente enxergando, englobemos aí agora, intuindo, ouvindo, percebendo aquilo que se passa no plano espiritual. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas, ou seja, o conhecimento prévio, os profetas, aqueles que fazem, né, profecias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pode, porque também dá os pressentimentos. É uma das mediunidades de que trata, de que chama de mediunidade, né? Quando na realidade é mais um fenômeno anímico, pois que muitos são o mesmo indivíduo, exista em todos os graus ou em alguns graus somente. Aquele que não quiser nunca que alguém penetre nos seus campos mentais, fique cantando um mantra, por exemplo, uma música. Tem pessoas que, como o Vidal falou, leidoras de Buena Dicha, tentam penetrar no seu campo mental, captam aquilo que você está pensando, que é aquilo que você está desejando, aquilo que você está mentalizando. E é isso que eles dizem para você. E aí você sai feliz da vida. É claro que existem também as pessoas que têm a capacidade de ver além.
mas elas vêm além baseado no presente, naquilo que elas estão vendo. É uma questão de perspicácia, a palavra usada por Kardec. Essa pessoa tem esse comportamento, age assim, assim, assim. É provável, né? E a física quântica hoje é um emaranhado de probabilidades que pode se estender ao plano espiritual. É um emaranhado de probabilidades também. Vamos lá ver algum dos exemplos, Vidal? Está aqui. Aqui começa o texto. Esse aí já foi dito, né? Você já comentou ele. Aí a gente vai a alguns exemplos. Revelando os vários aspectos e detalhes. E a gente lembra aqui que Kardec, quando publicou os 5 livros, ele não parou. Ele fundou uma sociedade de estudos psicológicos, ele chamou inicialmente. A Sociedade Parisiense, que fazia experimentações das mais variadas. E ele relata todas essas questões e as suas observações na Revista Espírita. E também tem algumas situações que estão colocadas na obra Obras Póstumas. Revelando os vários aspectos e detalhes em que a faculdade pode se manifestar, diz Allan Kardec, esse dom da segunda vista é que, em estado rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança dos atos, o que se pode, com justeza, denominar golpe de vista moral, ou seja, uma olhada no entorno e a pessoa percebe aonde está, com quem está, como deve agir, como deve se portar. Mais desenvolvido, ele acorda os pressentimentos, ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram. São aqueles espíritos que têm a capacidade de, talvez tocando objetos, né, a psicometria, ver cenas passadas, ou simplesmente essas cenas virem à sua mente, ou que estão prestes a se realizar. Finalmente, quando chega ao apogeu, é o êxtase vigil, ou seja, o êxtase consciente, o êxtase em estado de vigília. A gente pode usar um exemplo simples, né? Como a pessoa pode ver o futuro? Aqui no Rio de Janeiro, para quem não for do Rio de Janeiro for ver esse vídeo, existe uma praia aos pés do Pão de Açúcar, chamada Praia Vermelha, que dá vistas à Baía de Guanabara. Quem estiver nessa praia e olhar para o mar, ao fundo vai ver apenas o horizonte. Mas essa pessoa aumenta o seu padrão vibratório, se espiritualizando, e vamos colocar essa pessoa no alto do Pão de Açúcar, sem bondinho. Ela lá de cima, ela vê a entrada, o início da Baía de Guanabara. Uma pontinha, a cidade do Rio de Janeiro, outra pontinha, a cidade de Niterói. E vê entrando, né, na Bahia um barco. E diz, pela velocidade que o barco está colocando, ele deve chegar à Praia Vermelha em aproximadamente 1h30. Está aí uma forma com a qual a pessoa pode ter poder da presciência. A presciência é apenas uma questão do tipo de vibração que o espírito está e do que ele consegue captar, que outros que estão lá na Praia Vermelha, lá embaixo,
vibrações mais densas, né, não conseguem visualizar. Assim são feitas as previsões. Na Revista Espírita de outubro de 1864, completa o codificador. Esta faculdade, muito mais comum do que se crê, se apresenta com graus de intensidade e aspectos muito diversos, segundo os indivíduos. Num se manifesta pela percepção permanente ou acidental, mais ou menos límpida, das coisas distantes. Ela continua no corpo e ela vê coisas que estão distantes. É como se fosse uma visão telescópica. Noutros, pela simples intuição dessas mesmas coisas. Noutros, enfim, pela transmissão do pensamento. Essa faculdade faz parte do conjunto de fenômenos de desprendimento da alma. E aqui Kardec começa a usar um termo que hoje é muito comum, que se chama desdobramento, utilizado em técnicas de apometria, né, e utilizado também em outros tipos de casas espiritualistas, onde se trata do mediunismo, porque a mediunidade é nome dado por Kardec, mas o mediunismo é condição inerente ao ser humano e não é propriedade de ninguém. Essa faculdade faz parte do conjunto de fenômenos de desprendimento da alma, estudados em capítulo específico do Livro dos Espíritos, né, que é o que estamos estudando, bem como em quase todas as obras da codificação, além da Revista Espírita. E ele fala aqui do perispírito. Tendo o perispírito a possibilidade de irradiar-se para além dos limites do corpo físico, pode, dentro dessas condições, perceber com maior acuidade e justeza tudo o que ocorre. A doutrina espírita, tendo como objetivo estudar os fenômenos da alma, o que é a alma? De novo, é o espírito encarnado. Prossigamos com Kardec. Ele tem, porém, seu princípio a propriedade radiante do fluido perispiritual, que permite ainda à alma, em certos casos, perceber as coisas à distância, de outro modo dito, na emancipação da alma, o capítulo que estamos estudando, né, da emancipação da alma, que, por seus raios, atinge um ponto dado, exerce a sua ação fora e sem o concurso dos órgãos corpóreos. Então, essa exteriorização dos raios, digamos assim, do perispírito, é que nos faz perceber o que está lá fora, o que está longe, o que está distante. Está criado aí um laço fluídico do perispírito, aquele que tem a dupla vista, que toca, entre aspas, a imagem, o pensamento, outros campos energéticos, magnéticos, eletromagnéticos, e traz essa informação como um fio condutor para aquele espírito encarnado. E está aí a dupla vista, resumida pelo próprio Allan Kardec, após várias experimentações, ele foi mais além, foi mais profundo e veio nos trazer esses ensinamentos. Essa colocação está na Revista Espírita de outubro de 1864. Bom, tem outros casos aqui que tratam de pessoas enfermas, né? E aí a gente faz um PDF e coloca no grupo para que vocês possam estudar, ler e ver todos esses exemplos que tratam desse tema, da dupla vista. E então, Vidal, para encerrar,
a prece fica contigo. Pode ser? Assim que eu acabar de tossir, eu me segurei esse tempo todo. Foi difícil. Fechando nossos olhos, elevando a nossa mente, pensando no Mestre Jesus, pensando em nossos guias, mentores, nossos amigos do plano espiritual, que com certeza estão felizes por termos dedicado pelo menos uma meia hora, 40 minutos de nosso tempo à meditação, à reflexão sobre esses conhecimentos. Só o fato de estarmos sintonizando nossas mentes com esses conhecimentos já os ajuda a se aproximarem de nós e nós deles. E queremos agradecer a eles pela paciência que têm, tiveram e continuarão tendo conosco. Pedindo desculpas pelos nossos momentos de desatenção e firmando o propósito de fazer com que cada vez mais estejamos mais atentos, mais antenados e mais sintonizados com as verdades do plano espiritual e com o Evangelho do Mestre Jesus. E assim pedimos permissão para encerrarmos o estudo de hoje, dando todos graças a Deus.